Mais cedo a gente trouxe a notícia aqui para vocês sobre resultado, inclusive, né, de SBF. A gente falou também falou um pouco aqui sobre alguns destaques do call que foi feito mais cedo, né, com os investidores. E para falar um pouco mais sobre esse resultado, eu tenho aqui, né, o Carlos Soares, ele que é analista e vai comentar um pouquinho mais sobre esse resultado de SBF. O destaque que a gente trouxe, inclusive, é que a companhia está tentando aí já alongar um pouco as suas dívidas com os bancos. Claro que existe essa certa dificuldade, até Marcos Travalli muito bem comentou agora há pouco, né? O mercado está muito mais receoso em liberar crédito depois do que aconteceu com Americanas. Então, Carlos, seja bem-vindo aqui no nosso estúdio. Muito obrigado por ter aceito aí o convite, bater um pouco papo com a gente sobre esse resultado aí de SBF. Mas eu já quero até abrir a nossa conversa aqui já trazendo o X da questão, acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Já começando nada fácil. Como que fica para a companhia essa situação? Tipo, eles não vão poder emitir debêntures, como eles mesmos falaram, não pelo menos por enquanto, né? Uma consequência e uma sequela já desse caso Americanas, debêntures não está aí disponível no mercado, mas os bancos estão liberando alguns créditos. Porém, é um crédito muito mais caro. Para uma empresa que já tem uma dívida, está tentando rolar um pouco mais essa dívida, até que ponto pegar esse crédito mais caro não pode ser um risco maior também lá na frente? Qual que é a tua avaliação em relação a isso, Carlos? E outra, né, Débora? Um dos destaques do resultado, uma das justificativas de apresentar um resultado pior do que o ano passado foi justamente o resultado financeiro, Exato. ou seja, o custo do capital, o custo da dívida. Então, como é que fica toda essa situação? Por favor, Carlos. Bom, um dos pontos que a companhia destacou no call também que merece atenção é com relação claro, a linha de crédito, né, dos bancos, mas a companhia ela foi bem enfática também, sinalizando créditos de recebíveis também que eles têm na ordem de cerca de $1,5 bilhão, salvo engano, o número foi dado. E com relação ao cenário de debêntures, né, a companhia pretende, né, acionar, se preciso, essas linhas de crédito junto aos bancos num primeiro momento, mas assim que tivermos a reabertura do mercado de debêntures, a companhia pretende trocar essas dívidas com alongamento, com financiamento mais barato via debêntures. Maravilha. Inclusive, vale a gente destacar, né, dona Débora Oliveira, que não é porque agora, neste momento, as linhas de crédito, a captação de dinheiro ao mercado com debêntures está, de certa forma, um pouco mais difícil por Americanas, que esse cenário vai continuar por todo o ano. Então, às vezes a gente teve, inclusive, Pets, logo em seguida ali do caso Americanas, esticando essa debêntures, tentando adiar o máximo possível a emissão de capital. Então, nós temos aí um cenário ainda muito difícil, mas como o Carlos mencionava, é bom destacar que assim que tiver disponibilidade, assim que o mercado estiver um pouco mais calmo, com essa modalidade de empréstimos, de liberação de capital, a gente pode ver a companhia recorrendo a essa modalidade. Então não é porque esse cenário ele está posto agora que ele vai se perdurar pelos próximos 10 anos. Ninguém mais vai emitir debêntures no mercado. Esse cenário ele pode mudar com o tempo, né? Inclusive, Carlos, nós tivemos também no call da companhia, nos resultados especificamente, a companhia chamando a atenção para o ano anterior, que foi muito forte o resultado no último trimestre. O quanto a gente pode atribuir a essa quebra de expectativa, a essa queda na lucratividade da companhia, a um 2021 muito bom ou 2021 melhor do que 2022? E a quanto nós podemos, atribuir ao cenário degradado para o varejo aqui no Brasil? Como a gente mencionava, o alto custo do capital, como a gente mencionava, a perda de capitalização ali das pessoas, das famílias, ou seja, está ficando mais caro comprar alguma coisa. Como é que você está enxergando esse cenário? É mais demérito da companhia por não apresentar um bom resultado ou, claro, uma comparação injusta com o ano anterior? A conjunção dos dois fatores, né? A companhia também ela apresentou um plano de expansão. É até um ponto que eu tenho visto alguns investidores questionando, falando muito que a companhia fechou 10 lojas. Na verdade, no net líquido, entre aberturas, conversões e fechamento, a companhia fechou o ano com 17 lojas a mais. Esses 10 fechamentos de lojas Centauro, modelo tradicional, se converteu no modelo G5. Então a companhia tinha esse plano traçado de expansão. Parte da piora do resultado se deveu a despesas relacionadas a esse plano de expansão, despesas que a companhia já sinalizou e sinalizou que agora no início do ano já adotou medidas para poder racionalizar melhor os gastos. Então, diante desse plano de expansão, as receitas foram aquém do esperado, principalmente em Centauro,
com o macro deteriorado, as famílias, enfim, optando por bens, deixando de adquirir bens discricionários, como a gente tem observado com outras varejistas de vestuário. E teve um outro fator também, dois fatores, né, no acumulado do ano. A integração do sistema, que causou ruptura de estoques nas lojas, e no final do ano também a companhia ainda sentindo problemas com gargalos logísticos na cadeia global. A companhia ela teve dificuldade de receber os produtos os best-sellers, né, que são os produtos com maior rentabilidade, maior valor agregado. Então também teve esse fator conjuntural também de problemas na cadeia logística que impactou, que levou as receitas virem aquém do que a companhia havia estimado, orçado para o ano. É bom lembrar também que quando a gente está falando de exportação para o Brasil é sempre interessante esse cenário, porque a gente tem um frete um pouco mais complicado, a gente tem essas commodities que são exportadas com valor maior do que era visto, claro, em situações mais tranquilas. Mas no caso da cadeia inversa, quando a gente compra produtos, os fornecedores eles fornecem primeiro para a Europa, primeiro para os Estados Unidos, primeiro para a China e aí depois para o Brasil. Então, essa é uma via de mão dupla aqui, né, o Débora Oliveira? Enquanto a gente está exportando com um valor maior, essas companhias que demandam da importação de produtos, desses best-sellers, desses melhores produtos que apresentam uma melhor margem, às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade porque elas vão alimentar primeiro o mercado norte-americano, primeiro o mercado europeu, primeiro o mercado asiático e aí sim vem o Brasil lá embaixo na lista de prioridades. Então, acho que fica um pouquinho mais difícil negociar essas companhias, tentarem estabilizar os seus estoques neste momento. Marcos Saravalli, por favor, fique à vontade. Se tem alguma dúvida sobre a SBF ou, claro, sobre outra companhia que nós já comentamos aqui, que apresentou também os seus resultados, mas de forma inversa está com um bom desempenho no dia de hoje, né? Eu quero saber, Gabriel, você já está liberado para a gente falar sobre CIA, né? Todo mundo quer falar de CIA hoje, né, Débora Oliveira? Eu acho que... Por que será, por que né? será que Por que todos querem será? falar de CIA? Mas, por favor, fique à vontade. Então vamos começar a aproveitar a presença do Carlos aqui. Primeiro, Carlos, acho que se puder trazer, primeiro, boa tarde, né? Trazer aqui para a gente um pouco do que foram, né, os resultados. Por que foram tão bem recebidos assim, né, de uma forma geral? Porque não são setores correlatos, mas a gente está vendo aqui Hapvida do outro lado, né, resultados decepcionantes. Então, não existe um comportamento homogêneo, né? Tem empresas realmente fazendo uma lição de casa, entregando bons resultados, surpreendendo positivamente. E a gente tem alguns outros casos com impactos negativos, né? Então, acho que o primeiro ponto é principalmente entender quais foram, né, de uma forma bem resumida, quais foram os principais pontos de destaque aí do caso da CIA. Já que no meu entender, daí você me corrija se eu estiver errado, talvez os investidores, dentro dos resultados passados, já estivessem talvez um tom mais pessimista e acho que a companhia acabou surpreendendo positivamente. Então, primeiro, me corrija se eu estiver errado, se foi isso, né? Realmente a companhia surpreendeu e qual que foi o resumo, né, em termos de desempenho aí do último trimestre apresentado? A CIA ela é uma varejista de vestuário que ela se posiciona nas classes C e D, então são classes mais afetadas pelo cenário inflacionário, pela deterioração do macro, endividamento, e o papel vinha sendo penalizado por estar posicionado nesse segmento. É uma companhia que vem passando por um turnaround, ela tem um gap operacional em relação a Renner, a Riachuelo, e vale lembrar, né, ela foi a pioneira no Brasil no modelo de lojas essas lojas, grandes lojas de vestuário no Brasil. Ela foi a primeira na década de 70, salvo engano. E ela foi líder por muitas décadas aqui no Brasil e perdeu essa liderança em meados de 2014 com a crise econômica da década de 2010. E desde então ela ficou meio esquecida pelos controladores. Inclusive ela descontinuou a operação, o braço financeiro, que era o antigo Banco IB, que foi vendido para o Bradesco. E aí desde o IPO em 2019 a companhia vem passando por um processo de turnaround. Então, e os resultados do quarto TRI e do ano principalmente, eles refletem os frutos desse processo de melhorias que a companhia vem passando, inclusive utilizando recursos da oferta que foi realizada em 2019.
Então, dentre as iniciativas, sim, um ponto muito importante foi o ganho de margem que a companhia apresentou. E um ponto interessante como uma varejista de vestuário a gestão de estoques, remarcações, vender com desconto, lançar uma coleção e a coleção ficar encalhada numa loja e depois lá na frente ter que vender com desconto. Então, essas melhorias que a companhia vem realizando, a adoção de alguns modelos, de sistemas aí de abastecimento em lojas, tem contribuído para a companhia direcionar os produtos, tornar os estoques em lojas mais assertivos e trazer resultados nas margens para refletirem bons resultados para a margem. Então, isso que agradou. Um ponto que tinha atenção também era a questão da alavancagem da companhia, que preocupava, né? Ela tinha um plano mais agressivo de abertura de lojas e que também ela já está revendo e, enfim, encerrou o quarto tri com um nível de alavancagem bem satisfatório. Uhum. Maravilha. Inclusive, Marcos Saravalho, já conversei com alguns analistas de varejo e falaram, cara, não gosto de C&A, mas está tão barato que eu até me sinto mal de não comprar. Então, acho que esse é o cenário que eu gostaria de traçar. A gente viu o varejo ele perdendo vários patamares, as companhias que tinham uma valorização ali muito acima do que era projetado pelo mercado, ninguém entendia o que estava acontecendo, perderam muito valor. E agora é o contrário, as companhias que estavam, de certa forma, com estabilidade nas suas operações, perdendo muito valor consecutivamente. O setor de varejo como um todo, ele passou 2 anos terríveis, 2021 e 2022 foram 2 anos de muitas quedas para o segmento de varejo. Dá para falar que essas companhias estão baratas ou elas estão baratas por um motivo, tem muito risco ainda investir no varejo, Carlos? O varejo é o principal trigger assim, que eu enxergo de curto prazo o cenário de juros, né? São teses de crescimento, são teses relacionadas a cenário de crédito também. Uhum. Então, essas teses sofreram bastante nos últimos anos com a inversão dos juros, né? Juros de 2% passando para 13,75%, pegou em cheio o case, né? Essas teses de crescimento. Então, a depender do cenário de juros, que por enquanto a gente não vê sinais de alívio, e aí, enfim, depende aí mais do macro mesmo para destravar valor para essas teses de curto prazo. E aí o que dentro do cenário de varejo, as que estão mais resilientes, inclusive foi citado há pouco aí da Arezzo com a aquisição, mas enfim, a Arezzo é uma tese que ela é mais focada no consumo de alta renda, menos dependente de crédito, então tanto que a performance dela no ano é positiva. Então, talvez soma uma dúvida ainda por conta de Hering, a gente tem que observar, semana que vem eu vou até comentar sobre. Mas, sim, de fato tem essas teses mais descontadas, mas o principal trigger que eu vejo de curto prazo é uma reversão do cenário de juros. Uhum. Ô, Carlos, uma última pergunta, que acho que é a pergunta do momento. Acho que do caso da Americanas, saiu na mídia que poderiam ter interessados na aquisição da C&A. Né? A pergunta direta e reta, né? Uhum. A C&A pode ser alvo de compra? Né? Qual que é a sua opinião, tendo as informações que são públicas aí que a gente conhece? Né? O que é público, que na época do IPO, o grupo controlador vinha se desfazendo de alguns ativos. E aí eu cito, né, a Operação México, Operação China. Uhum. Que não tem relação com o Brasil, Não tem, mas seria uma estratégia dono, global. Né? Uhum. Né? Os controladores, inclusive, deram total autonomia para o management aqui do Brasil, controle de política de estoques, enfim. Então, havia, assim, até então dava uma sinalização de que haveria uma propensão a se desfazer dos ativos aqui no Brasil. Na minha opinião, eu não descartaria essa possibilidade. O Marcos Saravalho. Vamos ver se alguém tem coragem para botar o ativo para dentro. Eu sou sempre daquele partido de que, né, pagando bem, né? Que mal tem. Então, exato. Se alguém pagar lá seus 5, 10 reais, eu não sei que valor, né? Mas a gente viu que o mercado também está nessa, né, Marco? Porque quando surgiu o rumor de que talvez a C&A seria adquirida,
o ativo subiu bastante, aí logo em seguida foi desmentido e o ativo voltou a cair, mas o mercado reagiu bem em uma primeira hora a essa possibilidade. Vamos ver se alguma coisa acontece, claro, nos próximos meses, se alguma movimentação, alguma grande movimentação acontecerá aqui no mercado brasileiro. No entanto, claro, nos resta aguardar, dona Débora Oliveira. É exatamente isso. Então, bom, Carlos, muito obrigada mesmo pela tua participação, teu tempo de vir aqui falar um pouco, né, sobre o resultado das companhias. Muito obrigada, até uma próxima. Obrigado.